primeira etapa, então, que nós faremos agora, será, então, a configuração a instalação do Django, né, para o nosso projeto inicial. Então, o que eu farei, neste caso, será, dentro de uma pasta que eu tenho, eu vou criar aqui, então, uma outra pasta, que eu vou chamar ela de livraria. Depois nós podemos evoluir ou não esse projeto aqui. E então eu vou abrir essa pasta com o Code, com o VS Code. Então eu vou utilizar aqui também, nesses nossos vídeos, a ferramenta do VS Code. Né? Eu poderia usar, por exemplo, o PyCharm, poderia trabalhar diretamente em qualquer outro editor de texto, mas eu vou utilizar então o VS Code. E a primeira coisa dentro do VS Code que eu vou fazer todos os comandos, né? Porque facilita então o nosso trabalho. E então aqui dentro eu vou abrir um terminal. Se você estiver usando Windows, vai vir um terminal do PowerShell. Então eu vou trabalhar aqui. No meu caso, então eu já tenho o Poetry instalado, né? Eu posso digitar aqui o comando Poetry version. Você já vai ver que eu tenho o Poetry instalado. Opa, um Poetry "-v". Então eu já tenho o Poetry aqui então instalado, né? Com os detalhes todos dele aqui, é "-version" ou "-v" maiúsculo, né? Tem aqui o Poetry instalado. Eu também tenho um Python instalado aqui, né? Python "-version", que é o Python 3.9.5 e o Poetry 1.1.6. Eu posso também atualizar, né? Então o Poetry eu posso fazer uma atualização dele. O que nós faremos agora, então, é iniciar um projeto do Poetry. Então, vou executar o comando Poetry init, e ele vai me fazer algumas perguntas. Então está me perguntando o nome do pacote. É importante tomar um cuidado com o nome do pacote, porque, por exemplo, eu estou chamando o pacote de livraria. Então, se eu tentasse instalar um pacote depois chamado livraria, né, que tivesse um pacote, por exemplo, com o nome livraria no Python, ele ia dizer que ia dar um conflito, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com os nomes dos pacotes. Depois eu vou deixar aqui, posso criar uma descrição, né, o nome do autor, trabalho, licença, a versão do Python que eu estou utilizando. Aqui eu vou responder não, que eu não quero fazer nenhuma instalação extra de dependências e nem do modo de desenvolvimento, e vou só confirmar a minha instalação. Veja, como eu comentei no vídeo anterior, ele cria então um arquivo chamado pyproject.toml, né, com as configurações então aqui do sistema, né, com as instalações que nós podemos ter. E aqui dentro do Poetry, se eu fizer agora o comando Poetry install, ele vai criar na minha pasta do usuário, vai depender do sistema operacional. No meu caso, ele vai colocar numa pasta dentro do meu home, uma pasta .cache. Ele vai criar lá dentro, então, uma virtual env. E sempre que eu executar o comando Poetry shell, que nós faremos daqui a pouco, ele vai, então, abrir esse ambiente virtual. A gente poderia usar o comando virtual env padrão, que já tem no pip, no Python, mas com isso aqui facilita toda a administração da instalação dos pacotes. Então, veja, eu vou fazer um comando Poetry install. Ele vai criar esse ambiente virtual para mim, aqui, né? Ó, na pasta home eduardo.cache pypoetry virtual envs. Aqui ele vai criar um arquivo, um diretório chamado livraria, com esse código aqui, -py3.9. E agora, por exemplo, eu vou executar o comando Poetry add Django. Veja que se na minha máquina, antes de fazer isso, eu digitar o comando Django na minha máquina, eu não tenho Django instalado diretamente na minha máquina, né? Mas eu vou adicionar nesse meu projeto, então eu estou numa pasta, na pasta livraria que tem esse arquivo pyproject.toml. Então aqui eu vou adicionar o Django. Veja, então, adiciono o Django, ele vai verificar se tem alguma dependência, então ele verificou que tem dependências, né? O Django precisa desses outros pacotes aqui. Ele está instalando para mim já diretamente lá naquele meu ambiente de virtual env. Se nós clicarmos agora aqui nesse arquivo, veja, já vai dizer que eu tenho a dependência do Django 3.2.7. Eu poderia, na instalação, no adicionário Django, colocar um sinal de igual e dizer qual é a versão exata do Django que eu quero. E também tem um arquivo de lock aqui, né, um arquivo com a execução dele, que ele vai então me dizer as versões exatas que eu estou instalando de cada um dos pacotinhos, né, de cada um dos pacotes que nós temos aqui, então o Django, né, qual é a versão que ele está utilizando e tal. Então, nós não precisamos deste arquivo. Se eu quiser reinstalar o meu projeto daqui a pouco, eu posso só levar esse arquivo do PyProject e mandar criar uma nova, dar um Poetry install, e ele vai criar todo o projeto para mim. Pronto. Para acessar esse ambiente virtual, então, eu executo o comando Poetry shell. Veja que vai mudar aqui o meu shell,
né? Talvez se você usar um outro sistema operacional não mude, mas a gente sabe que aqui a gente está dentro desse ambiente. Agora, aqui sim eu tenho o comando Django, ó. Então, aqui eu tenho o comando Django admin. Então, agora o Django já está instalado no meu ambiente virtual. Se eu executar o Python aqui, o Python que ele está acessando aqui, embora seja a mesma versão do Python da minha máquina, mas é o Python do ambiente virtual. É que nós estamos usando. Então, eu vou colocar aqui o comando Django admin e vou executar o comando start project, né? Start project e o nome do projeto que eu quero criar. Então, antes de nós fazermos isso, eu quero voltar na documentação, né, do Django, volto aqui na documentação, né? Então ele vai dar essa dica para nós de instalação a partir do zero, né? Se eu seguisse esse tutorial aqui ou alguns tutoriais mais avançados, né, eu vou pegar esse tutorial aqui, o tutorial básico do Django, né? Vou clicar nele. Ele tem esse tutorial em várias versões também. Deixa eu verificar aqui, ó, em várias versões, aqui em Code, aqui embaixo, né? Então, bem aqui embaixo, eu vou só tirar a câmera que está em cima. Então, aqui embaixo tem esse Code. Eu vou colocar ele em português. Então, tem uma primeira versão escrevendo um app em português, certo? E, então, depois disso, eu posso, então, tá aqui já a ideia, já fizemos a instalação do Django, né? Não precisamos fazer isso, ó. Eu vou colocar um Django Start Project, o nome do meu projeto. Então, vamos voltar aqui para o ambiente do VS Code, e eu vou colocar o nome do meu projeto, que vai ser livraria. Aqui eu vou criar o projeto padrão, só livraria, e vou dar um Enter. Eu poderia colocar um espaço, ponto, né? Espaço, ponto, assim. E aí, então, ele não vai criar uma subárvore, um subdiretório chamado livraria, né? No meu caso, ele vai ter, já tem a pasta livraria que eu coloquei, então, esse PyProject. Ele vai criar mais uma pasta livraria e lá dentro ele vai criar as configurações do livraria. Então, vão ficar 3 diretórios com o nome de livraria. Mas como é o padrão que está em todas as documentações, eu deixaria assim nesse vídeo, mas poderíamos colocar só um ponto e ele ia colocar o arquivo de gerenciamento desse projeto, né, aqui dentro, né? Então, vai ser feito dessa forma. Eu vou fazer assim, depois eu vou apagar o projeto, só para que você possa ver, e vou criar dessa forma com um ponto. Então, primeiro eu vou fazer assim, padrão, ele vai me criar o projeto. Então, olha como é que ficou, ele criou aqui o projeto livraria, e aqui dentro está um manage.py, né? Tem vantagens de trabalhar assim, tem de novo livraria aqui dentro. Lá nas pastas do sistema operacional, veja, tem a pasta livraria, aqui dentro eu tenho só o projeto do PyProject, e dentro do livraria eu tenho o manage.py, né? Posso trabalhar assim, é uma forma que eu tenho de trabalhar, e com isso, sempre que eu quiser fazer um comando de gerenciamento do Python, por exemplo, Python Manage Start App, ou criar um superusuário, ou migrar o projeto, ou rodar a aplicação, eu tenho que executar o comando Python. Aí, por exemplo, livraria manage.py e, por exemplo, rodar o comando run server para botar em execução o Django. Então, coloco assim, ele vai colocar em execução o Django, né? Deu aqui um errinho, mas é só porque eu quero mostrar para você como fazer. E o Django está em execução. Se eu abrir agora aqui, então, o Django na porta, localhost na porta 8000, né, ele vai funcionar para mim normal aqui, então, em execução, certo? Essa é uma forma que nós temos de executar. Veja que se eu parar essa execução aqui agora, eu dei um Ctrl C, né? Parei essa execução aqui, ó, e eu voltar aqui, já não tem mais, não consigo mais acessar. Então, sempre eu tenho que trabalhar dentro do projeto de livraria. Se eu não quiser fazer isso, eu posso trabalhar direto dentro, eu posso abrir, acessar a pasta livraria e trabalhar, né? Mas aí os comandos de poetry add tem que ser feito nessa pasta aqui, raiz. Então, para que talvez não possa dar problema, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui nessa pasta livraria, eu vou apagá-la, né? Que é só o projeto, eu vou apagar ela. E vou novamente executar esse Django, vou limpar aqui a tela. Vou colocar o Django admin start project. Eu vou colocar livraria e vou colocar um espaço, ponto. Vai mudar pouca coisa, mas veja, agora neste caso, ó, eu coloquei já o manager aqui dentro, né? E aqui dentro está o livraria. É uma forma que nós também temos de fazer, certo? Muda alguns detalhes na hora dos arquivos de configuração, mas são sempre mesmo pequenos detalhes. Eu vou deixar assim, para que a gente possa, então, dar continuação ao estudo da ferramenta do Django. Agora eu só venho aqui e coloco Python, Manage e, por exemplo, Run Server.
vai colocar em execução, está dando esse errinho aqui que eu já vou explicar depois, e agora eu já tenho então o Python, o Django em execução aqui neste meu ambiente.